Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a nova lei que pretende modificar o tratamento das drogas, com mais penalização para traficantes e internação involuntária para dependentes químicos. O nosso entrevistado é o juiz auxiliar da comarca de Ipatinga, no leste mineiro, juiz Tiago Gandra, que responde pela primeira vara criminal dessa comarca. Doutor Tiago, eu deixei uma questão para o senhor no bloco anterior sobre criminalizar ou descriminalizar a questão das drogas. Eu sei que o senhor é um crítico da criminalização. Gostaria de ouvir sobre isso, por quê? Veja, a criminalização do uso de drogas só gerou efeitos negativos. Existem inúmeros fatores que nos fazem pensar que criminalizar o consumo da droga seja desfavorável. Veja o seguinte, você tem no país o consumo lícito de álcool, o consumo lícito de tabaco. Muitos dizem assim, não, mas a droga tira o indivíduo do seu estado normal e o álcool não? Então são questionamentos que nós temos que nos fazer. E quais os efeitos práticos que o proibicionismo do uso de droga nos trouxe? Ele trouxe, no plano econômico, nós podemos verificar, é evidente, o Estado gasta uma fortuna no combate ao tráfico. Quanto mais o Estado gasta para se armar, mais o traficante se arma para combater o Estado. Mais violência isso gera. Ou seja, o combate às drogas tornou o crime organizado mais organizado. Mais organizado, sem dúvida nenhuma. Tornou o crime organizado mais articulado e mais violento, isso sem dúvida. No plano social, que eu acho que é um ponto muito importante de ser tratado, o que nós temos com a criminalização das drogas é que nós afastamos o usuário do sistema de saúde porque ele está cometendo um crime. E ele se afasta, ele não vai procurar o tratamento. E, além disso tudo, nós criamos um problema de saúde pública insolúvel. A exemplo, a Cracolândia. Não há solução para aquilo. O governo, a criminalização inibe o próprio Estado de atuar. Sim. Mas falando de números, doutor Tiago, eu já ouvi dizer, os críticos da proposta da descriminalização, de que no Brasil nós temos aí cerca de 50 milhões de usuários de álcool, usuários também fumantes, né? E, enfim, e apenas, segundo eles, 6 milhões de usuários das drogas, diversas drogas, e que em função da criminalização. Se houvesse a descriminalização, esses 6 milhões poderiam pular imediatamente para 50 milhões. Como é que você avalia essa crítica? Essa crítica é ótima pelo seguinte, quando você pesquisa os estudos empíricos realizados, de todas as formas, tanto estudos em países que criminalizavam a conduta e depois passaram a descriminalizar a conduta, quanto estudos da relação do indivíduo usuário com a legislação que ele está inserido, você verifica que não existe nenhuma relação entre essa situação. Se não houvesse a criminalização, a situação seria muito pior. Não existe essa relação. E há inúmeros estudos empíricos, inclusive num dos livros que eu vou indicar, isso pode ser lido claramente, Holanda, Vamos dar um exemplo, Holanda e Suécia. A Holanda é um país tolerante com o uso de drogas, a Suécia é um país não tolerante, completamente intolerante ao uso de drogas. Quando você compara os índices de uso desses dois países, é basicamente o mesmo. O que, na minha concepção, se extrai o seguinte, o que interessa é o nível de desenvolvimento social do país, e não a ser tolerante ou intolerante quanto ao uso da droga. Bom, eu vou ampliar o nosso debate, chamando aqui agora os universitários do curso de Direito do Centro Universitário Newton Paiva para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, primeira pergunta. Sobre a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei de Drogas. Este artigo traz diversas vedações, dentre elas a de concessão de liberdade provisória. Eu gostaria de saber se esse artigo é inconstitucional ou não. E, sendo assim, é possível ao juiz decretar a prisão preventiva com base na simples redação do artigo 44 ou a prisão deve se fundamentar nos pressupostos legais do artigo 312? Lorena, olha só, o STF já declarou inconstitucional o artigo 44 da Lei de Drogas. Essa decisão do STF, ela foi uma decisão num processo específico, portanto ela é inter partes, ela não gera efeitos obrigatórios para todos os processos que envolvam o tráfico de drogas. Hoje, a corrente majoritária entende o seguinte,
Para que o juiz possa decretar a prisão preventiva no tráfico, ele precisa se ater aos requisitos do artigo 312, sem dúvida nenhuma. E que simplesmente negar o benefício com base na vedação do 44 seria inconstitucional. Essa é a corrente majoritária. No entanto, há ainda alguma divergência. O próprio ministro Fux, no seu voto, foi o voto divergente, dizendo que o artigo 44 é constitucional, mas é minoritário. A minha pergunta eu gostaria de saber em relação ao regime inicial do cumprimento de pena. Se um condenado no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com eventual aplicação do parágrafo 4º do artigo 33, tiver todas as condições favoráveis e sua pena diminuída, ele deve, mesmo assim, começar no regime inicialmente fechado, tendo em vista o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, ou esse dispositivo é inconstitucional porque ele fere o princípio da individualização da pena? O STF também, com relação a essa questão do regime inicial do tráfico, também já se manifestou dizendo que o juiz deve observar o artigo 33 do Código Penal. Portanto, se a pena do indivíduo é uma pena menor e que permite um regime semiaberto, o juiz deveria conceder esse regime inicial de cumprimento de pena, assim como o STF também já decidiu que o juiz deve aplicar as penas restritivas de direito em substituição à pena privativa de liberdade daquele traficante que se enquadra lá no tráfico privilegiado, que é o parágrafo 4º do artigo 33. Então, é possível sim não se iniciar o regime no regime fechado. Mais uma vez eu ressalto que há posições minoritárias entendendo que o regime inicial de cumprimento no tráfico tem que ser o fechado. Eu gostaria de saber se é possível a aplicação do princípio da insignificância em relação ao artigo 28 da Lei de Drogas, mesmo a quantidade sendo ínfima. Eu gostaria de saber se para o Estado essa quantidade, mesmo que pequena, vai gerar uma lesão ao bem jurídico. Brenda, é possível sim. O STF também já decidiu, na decisão do ministro Fux, que a quantidade ínfima de droga pode gerar o princípio da insignificância. Também há resistência de muita gente dizendo que o crime de tráfico é um crime tão grave que pouco importa a quantidade e que se é pouca droga que a pena seja menor, mas que não deixe de se aplicar nenhuma pena. Agora, há decisões sim no sentido de que, havendo uma pequena quantidade de droga, é possível o reconhecimento do princípio da insignificância e aí, portanto, não há tipicidade material e a absolvição do indivíduo. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes do curso de Direito do Centro Universitário Newton Paiva. Eu acho que a posição do senhor deve ser minoritária no judiciário hoje, mas eu gostaria de saber o seguinte: essa questão do combate às drogas, o senhor acha que ela tem essa capacidade de afetar o direito individual do cidadão? Bom, veja bem, é estranho porque eu defendo a descriminalização do uso de droga, mas eu sou um juiz extremamente rigoroso com o tráfico. Então, veja, eu particularmente não concedo liberdade provisória ao traficante, independentemente da quantidade de droga. Sei que a minha posição é minoritária, não discuto isso, sei que é, mas eu acho que o juiz, o criminal, é a última esfera de proteção do cidadão. Então, assim, eu quero, nas minhas decisões, o meu objetivo é separar o usuário do traficante, eu quero o usuário longe do traficante. Então, portanto, eu não posso colocar traficante e usuário no mesmo bojo, porque eles criam uma rede de autoproteção que impossibilita, inclusive, a atuação da polícia. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo, doutor Tiago. Gostaria que no próximo bloco só abordasse outra questão. O senhor já falou que deveria sair da área da segurança pública para a saúde pública, a questão do usuário de drogas. Gostaria de saber se na área jurídica também o senhor defende que outra área do direito, que não a penal, cuidasse desse tema. A gente volta em instantes.